gente vai trabalhar os fundamentos básicos, beleza? A gente já fez alguns top rocks básicos, a gente já fez alguns footworks básicos, circulares básicos. Agora a gente fizemos freeze também, os freeze básicos, mas agora a gente vai fazer os drops. Lembrando que top rock, os passos em cima, footwork, os passos embaixo, e o drop é o passo que liga esses dois fundamentos, beleza? Então, bora lá para os drops. Let's go, vamos lá então. Primeiro drop que a gente vai fazer é o cross drop, beleza? Vamos fazer bem devagar, bem detalhado, sempre para os dois lados, beleza? Então, o primeiro é o cross drop. A gente vai usar a base daquele top rock, criss cross, lembra? A gente está aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Abriu, cruzou com a perna direita na frente. Aí a gente vai girar para o lado esquerdo. E a perna esquerda está na frente. E aí é que a gente vai abaixar como se fosse fazer knee rock, que é o movimento de joelho. Beleza? De novo, ó. Vou cruzar com a perna direita na frente. Vou girar para o lado esquerdo. Na hora que eu terminar o giro, a minha perna esquerda vai estar na frente, ó. Perna esquerda na frente. E aí, eu só desço. Só que essa descida, ela é no meio do giro. Não é girar e descer. E sim descer girando. É bem simplesinho, mas tem que prestar atenção, ó. Posição inicial, abriu, cruzou. Conforme eu vou girando, eu já vou descendo, ó. E aí parou aqui. Vou fazer para o outro lado agora. Vou fazer para o outro lado, eu cruzo a perna esquerda na frente. Parou, posição inicial fechada. 1, cruzou. 2, girou e desceu. 3 e 4. Mais uma vez. Posição inicial. Abriu. 1, cruzou a esquerda na frente. 2, girou para o lado direito. 3 e abaixou no 4. Beleza? Rápido para o lado esquerdo, rápido para o lado direito. 5, 6, 7, foi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. De novo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Beleza? Agora, o segundo drop, que é o knee drop, ou seja, drop de joelho. Esse aqui, ó. Ele é bem simplesinho, mas tem que prestar atenção nos detalhes. Como que eu vou fazer? O nome é knee drop, é joelho, mas a gente vai descer com o pé. Ó, vou estar aqui na posição inicial, vou fazer de frente primeiro, posição inicial. Eu vou descer primeiro para o lado esquerdo. Então eu vou colocar a perna esquerda na frente e a minha direita vai vir atrás do joelho. Vai vir atrás do joelho. Na diagonal, não é para frente, nem para o lado. É entre a frente e o lado, na diagonal. Pisei na frente, 1, coloquei o pé atrás, 2, aí eu vou descer com esse pé e depois a mão, ó. 3, desceu o 4 aqui. De novo, ó. Coloquei o pé na frente. 1. Aí eu vou como se fosse picar atrás do joelho. 2. Colocar o pé e descer a mão. Não é muito comum, quando está aprendendo, por causa do medo, é colocar primeiro a mão. E aí acaba ficando assim, ó. Isso aqui não é o certo, beleza? É pé na frente. Fazer de lado agora, ó. Pé na frente, pé atrás, pé no chão, mão no chão, beleza? Vamos fazer para o outro lado agora. Pisei na diagonal. Pé na frente, pé atrás, desceu, coloquei a mão. Toma cuidado para não bater o joelho no chão. Na hora que vocês descerem, na hora que vocês descerem aqui, ó, é essa posição que vai ficar, como se fosse a posição do hook, beleza? Ó, o
joelho aqui. Não é bater o joelho no chão. Toma cuidado com isso aí para não machucar o joelho, beleza? E outro erro comum foi que eu falei, que descer para frente. Não é assim, ó. Beleza? Não é assim. Tem que descer na diagonal. Pisou, colocou o pé, desceu, colocou a mão. Vamos tentar fazer a contagem agora? Vamos lá, vamos fazer para os dois lados, hein? Na contagem, eu vou descer e vou subir rodando. Mas o drop é a descida, beleza? Eu levanto girando fica mais legal, mas o drop em si é a descida. Sempre vai ter um lado que é mais fácil, mas treine para aprender sempre com os dois, beleza? O básico é importante vocês saberem sempre com os dois lados. Então vamos lá, primeiro para esse, ó. 7, 8, pisou. 1, desceu. 2, 3, subiu. 4, foi. 1, 2, 3, subiu. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá, vamos fazer mais coisa agora. 7, 8. 1, 2, subiu. 3 e 4. Para lá. 5 e 6, subiu. 7, 8. Mais um. Para gravar. 7, 8. 1, 2. Subiu. 3 e 4. Desceu. 5, 6. Subiu. 7, 8. Tranquilo. A gente vai fazer agora o sub drop. E ele é como se fosse o footwork hook, que é esse footwork aqui. Como se fosse começar esse footwork de cima, beleza? É basicamente isso. Vamos lá. A gente vai fazer o mesmo princípio do knee drop, e descer aqui. Só que eu coloquei a perna na frente. Ao invés de eu jogar a perna atrás do joelho, eu vou fazer como se fosse um corte, um chute na lateral e vou fechar a perna. E vou descer com a mão da perna do chute. Vamos lá, bem devagar. Posição inicial, coloquei a perna esquerda na frente. Nesse passo, eu já tenho que dar uma baixada na perna, uma pressionada na perna. E chegou aqui, essa perna eu vou chutar e essa mão vai fazer a minha base. Chutou, fez a base. E aí está na posição como se fosse a do hook. Beleza? Tentem entender essa questão. Já flexionar a perna na descida, porque senão vai ficar assim, ó. Você coloca a perna aqui e desce aqui, ó, de uma vez. Isso vai acontecer que você vai bater a mão forte no chão, pode machucar o seu pulso e também pode forçar o joelho. Então faça isso aqui depois de ter aquecido, beleza? E tome esse cuidado de dobrar a perna antes de descer, fazer uma coisa contínua para não forçar tanto. Lembra que eu sempre falo para vocês, consciência corporal. O que é consciência corporal? É o entender que parte do meu corpo que eu estou trabalhando, onde está o peso, onde está o equilíbrio, onde está a força, beleza? O movimento em si não é só executar, mas entender o que está fazendo. Ó, de novo, perna esquerda na frente, a gente vai contar. 1, flexionou e chutou, 2. Flexionou, 2, vamos pensar assim, chutou. 3, segurou, 4. Levantou. Por outro lado agora, a perna direita. Posição inicial fechada, pisou. 1, perna esquerda vai passar na frente. 2, chutou. 3, esperou, subiu. 4. O que vocês têm que prestar atenção? No knee drop, que a gente aprendeu anteriormente, quando eu desço para o lado esquerdo, eu uso a mão esquerda. No sweep drop, quando eu desço para o lado esquerdo, com a perna esquerda, eu vou usar a mão direita, porque inverte o lado. Então eu vou pisar aqui e é essa mão que vai descer. Não é essa mão aqui, porque senão ia ficar assim, ó. Beleza? Não é isso, ao contrário. Essa mão. Tentem lembrar do hook. Se às vezes confundir, vai lá, faz o hook. Beleza, agora como eu vou fazer em pé?
Tá aqui, pisou, achou, desceu. Pode fazer até com as duas mãos no início, se quiser fazer. Beleza? Fica legal também. Tanto para um lado quanto para o outro. Pisou, chutou, desceu. E aí a maneira de subir vai acreditar de vocês. Ou de continuar no caso. Vamos fazer na contagem. Fluido. Faz para um lado, subiu. Faz para o outro. É importante sempre praticar, beleza? Vamos lá. 7, 8. 1 e 2. Subiu. 3 e 4. Desceu. 5 e 6. Subiu. 7 de novo. 1 e 2. 3 e 4. 5 e 6. 7. Vou passar um para vocês agora, que ele é um pouquinho diferente, beleza? E vai exigir um pouquinho mais de vocês. Que é rollback drop. Seria nada mais do que cambalhota para trás. Fazer um drop, cambalhota para trás. Eu vou explicar primeiro como desce, depois como faz atrás. A ideia é fazer como se eu tivesse pisado em alguma coisa e escorregado. E nessa escorregada eu sento e faço o rolamento para trás. Seria fazer aqui, ó. Descer e parar aqui. Beleza? Tanto para um lado, quanto para o outro. Descer e parar aqui. Vamos entender cada parte disso aqui. Às vezes parece que é mais difícil, mas é tranquilo também. Primeira coisa, vamos fazer com a perna esquerda. Posição inicial. No 1, eu piso na frente. No 2, eu passo a perna, uso a mão e sento. Ó. 1, sentou. De lado, ó. Estou aqui, posição inicial, foi. 1, 2. Mas essa sentada é como se fosse já escorregando mesmo. Como cada um fez como se estivesse escorregando, ó. E deita. Beleza? Fazer do outro lado com a outra perna, ó. Estou aqui, posição inicial, pisei um, escorregou, deitou. Leva a perna lá em cima. De costas para vocês entenderem também, ó. Pisou desce, escorregou. Deitou. A perna que escorregou, ela vai ser a primeira a chegar lá atrás. Beleza? Ó, vou fazer de costas para ver se vocês conseguem ver a perna. Eu vou escorregar com a perna esquerda. Posição inicial, pisei a direita, escorreguei a esquerda. Passei ela lá atrás. Vou colocar ela no chão. Pé, joelho. E essa perna vai passar direto, ó. E pisa na frente. Aqui. De lado, ó. Essa perna passa, é a que vai no chão. Põe o pé e põe o joelho. E usa o mesmo ombro, beleza? Do mesmo lado, ó. Pisou 1, passou. 2. Vai ajudar e colocar ela no chão. O ombro, o pé, o joelho. Passou. Beleza? Um detalhe importante é entender essa questão do ombro. Vocês não vão rolar assim, ó. Não é aqui, não é reto aqui, ó. É do lado. É no ombro. Tanto do lado quanto do outro. Beleza? Vai usar o ombro. Se eu estou descendo com a perna esquerda, eu vou rolar no ombro esquerdo. Se eu estou descendo com a perna direita, eu vou rolar no ombro direito. É isso que vocês precisam entender. A descida é só esticar a perna. Quando eu desci aqui, já estou na parte de baixo. Estou aqui na parte de baixo. Minha perna está na frente. Ergui. Ela vai subir, o pé vai encostar no chão e eu vou colocar o ombro e pé. Tá assim? Coloca o joelho. A mão, ergueu aqui, ó, passou a perna para frente. Do outro lado, ó, vou continuar assim, mas com a outra perna.
vocês verem. Passei com a perna aqui embaixo. Agora no outro ombro. Deitou. Colocou o pé, ombro, joelho. Essa perna, ó, passa direto, ó. Beleza? Vamos fazer dos dois lados. Vamos fazer de frente e de costa, para vocês conseguirem ver. De frente, com a perna esquerda. Posição inicial, pisei. 1 e 2, 3 e 4. Com a perna direita agora. Posição inicial, pisou na frente. 1, 2, fiz errado. Desci com esse ombro. Costume porque as minhas bases é para esse lado. Tem que descer para o outro. De novo. Parou aqui. Desceu. Ombro. Do mesmo lado da perna. Ó. Passou. Ombro. Pé. Foi. Fazer fluir. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vou fazer de lado para vocês verem. Estou aqui. Comecei com essa perna. Perna esquerda. 7, 8. Pisou. 1, 2, 3, 4. Para esse mesmo lado, palma da perna. 7, 8. Pisou. 1, 2, 3, 4. Depois que vocês entenderam como faz, vocês podem já tentar fazer sem descer com a mão. Já pode passar direto. E aí já vai ficar mais subido. Vamos supor, estou aqui no top de rocha. Aí pisou, desceu, ó. Pá, sem a mão. Ou usar a mão só na hora de subir do momento. Ó, tô aqui, top de rocha, desci, ó. Subiu. Vai tudo da prática de vocês, beleza? Parece ser um pouquinho mais complicado, mas é tranquilo também. Só prestar atenção nos detalhes. Lembrar sempre de subir no ombro se a perna está esticada. Vamos lá agora. Eu não lembro o nome desse drop aqui, beleza? Eu já passei ele em uma dos sets das coreografias que eu postei as aulas. Não lembro o nome dele, mas eu vou passar para vocês. Foi bem legal também. Simplesinho. Vamos fazer para os dois lados. Simplesinho assim, né? Para vocês também vão prestar atenção. É esse aqui, ó. Tem um pouco mais de desenho, prestar bastante atenção. Vamos lá então. Vamos para o primeiro passo. Posição inicial, perna, vamos lá, posição inicial fechada, aí vai abrir a perna. Vou fazer para o lado esquerdo. A minha perna direita vai atrás da esquerda. 2. Nessa parte aqui a mão vai no chão. Então eu estou aqui, vai fazer perna atrás, mão no chão. 2. Beleza? Agora, antes de a gente fazer a terceira parte, faz isso aqui junto comigo para vocês entenderem como que o corpo vai ficar. A terceira parte, vocês vão ficar assim, ó. Mão direita, perna direita e a perna esquerda por cima, aqui. É meio ruimzinho de ficar segurando aí, mas faz só para vocês entenderem o desenho, ó. E voltou. Faz para um lado e já faz para o outro também, ó. Mão esquerda, perna esquerda e a perna direita em cima, ó. Subiu. Faz isso para vocês entenderem que esse é o desenho que vai fazer na hora do drop. A gente vai descer. Atrás vai fazer desceu, mão e a perna atrás. 2. E aí vai para aquele desenho, ó. Ergue essa perna, firma as de trás no chão e ergueu. Ergueu e voltou. Não precisa ficar parado aqui. É só subir e voltar. Pisou atrás, subiu e voltou. Um detalhe muito importante. Não coloca a perna muito esticada aqui, ó. Fez não coloca a perna lá na frente, assim. Senão vocês não vão conseguir subir, vai ficar assim, ó. E aí vocês vão cair. Coloca a perna atrás, ó, pisou. Vou fazer mais perto. Coloca a perna atrás, mais perto. Beleza? Não aqui. Perto. Ó, e assim.
aqui perto, para quando vocês subirem, a outra perna de trás, vocês vão conseguir fazer assim, ó. Não precisa colocar a perna esticada, coloca atrás dobrada, e aí dessa posição você sobe e volta. Beleza? Vamos tentar entender que tem que fazer dos dois lados. Primeira posição, fechado, pisou. 1, cruza a perna, desce a mão. 2, levanta essa perna, firma na outra. 3, voltou e abriu. 4. Agora para o outro lado. Posição inicial, pisou. 1, cruzou e desceu a mão. 2, subiu. 3 e 4. De lado. 7, 8. 1, 2, 3 e 4. Do outro lado. 1, 2, 3 e 4. Acho que aqui assim vocês nem conseguem ver nada, né? Mas é importante que vocês prestem atenção nos detalhes da mão, da perna, como cruzou. Vamos fazer ela fluida agora na contagem, tanto de um lado quanto do outro. Esse às vezes pode moscar um pouquinho mais por causa dos detalhes, beleza? Mas é só prestar atenção. Se precisar, volta o vídeo. Eu estou tentando fazer devagar para vocês entenderem, mas se precisar, volta o vídeo e faz de novo, beleza? Nada que a prática não vai ajudar vocês. Às vezes o braço vai pesar um pouquinho, isso é importante fazer o exercício físico. Às vezes vai dar câimbra e você vai puxar a perna aqui, isso é importante ter os alongamentos, beleza? Vamos lá, na contagem: 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Uma coisa importante, esse drop ele tem um desenho, então você tem que tentar colocar esse desenho na batida da música. Vamos falar 1, 2, 3, 4. Esses dois e esses 4 que vocês vão pegar na hora da música. Vai fazer 1 e 2, 3 e 4. Ou pro outro lado, vai fazer 5 e 6, 7 e 8. Beleza? É isso aí. Treina e vamos pro próximo. Agora a gente vai terminar a sequência de drops. Vou passar um bem simplesinho, eu também não lembro o nome, mas ele vai usar a base do filme que chama Chris Cross, se não me engano. Beleza? Posição inicial, normal. E aí vai descer com a mão e abrindo a perna. Vai fazer 1, descendo 2. E aí ele troca a perna 2 vezes, ó. 1, tá. Por outro lado, ó. Posição inicial, fez 1. A mão abriu a perna. 2, 1, tá. Vou fazer aqui perto para vocês verem minha perna. Desceu aqui, ó. 1, mão, pá. 1, 2. Do outro lado. Desceu. 1, 2, 3, 4. Presta atenção na perna, ó. Tá aqui, colocou a mão, abriu. E aí a perna vai cruzar, ó. Pé de lado e volta. Do outro lado. Tá aqui. Desceu, pá. Pá. É só troquinho. Vamos fazer na contagem que a gente finaliza, beleza? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Vamos de novo. Eu não consegui na contagem aqui. 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 7, 8. 1, 2, 3 e 4. De lado. 7, 8. 1, 2, 3 e 4. Do outro lado. 7, 8. 1, 2, 3 e 4. É isso, galerinha. Então, esses foram os drops básicos, beleza? Treine em casa. Não esquece de mandar para o professor, beleza? Qualquer dúvida, manda lá que eu respondo para vocês, beleza?
Bons treinos, até a próxima. Valeu!